Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vocação Jurídica. Eu sou Roberta Andriane Renault e, como sempre, venho falar com vocês sobre temas de extrema importância para a prática da advocacia criminal. Hoje eu gostaria de falar sobre uma experiência que eu tive. Uma cliente me procurou e narrou que o filho dela estava passando por muito constrangimento ilegal. Ele vinha respondendo um processo complicado envolvendo o tribunal do júri. E acontece que o rapaz parece que estava aguardando o julgamento há muitos anos. E ela usava muito bem a expressão: doutora, há excesso de prazo. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como proceder para que meu filho saia, né? Saia da prisão. E aí, a minha recomendação sempre, né, para qualquer situação, é estudar o processo. Então a gente não pode dar nenhuma orientação, nenhum parecer sobre o caso sem antes verificar exatamente o que está acontecendo. E isso por quê, pessoal? Porque o cliente muitas vezes se envolve emocionalmente com a causa e ele não tem discernimento para entender exatamente o que está acontecendo. E também porque ele é leigo. A princípio, a pessoa que o familiar ou o próprio acusado, ele não tem o conhecimento técnico necessário para fazer uma análise jurídica sobre os fatos e constatar realmente que houve algum tipo de ilegalidade, que pode ser arguída nulidade, ou seja lá o que for. Então, eu parti para o estudo do processo e era um processo com mais de 10 volumes, processo muito longo. E quando eu fui examinando o processo, eu me deparei com uma situação que eu acho que precisa de registro e é a razão de eu estar fazendo esse vídeo. Veja bem, era um processo em que vários advogados de defesa passaram por ele, um processo onde vários advogados pediram adiamento de audiência de instrução e julgamento, onde vários advogados apresentaram teses defensivas diversas e incompatíveis entre si, advogados que contribuíram, ficou muito claro para mim que vários advogados ali contribuíram para a demora da marcha processual. E aí a gente verifica, a gente vai naquela questão chamada de nulidades, um instituto jurídico de extrema importância, e eu já falei aqui em alguns vídeos para vocês sobre a nulidade, sobre o tema, sobre a importância de você dominar, mas é muito importante quando você fala em nulidades que você entenda os princípios norteadores, também já disse isso aqui, e como os tribunais pátrios, né, encaram esses princípios norteadores. Então a situação era a seguinte: o que é um excesso de prazo? Então, no caso do Tribunal do Júri, existe um prazo para a instrução criminal, não é isso? E esse prazo deve ser seguido, principalmente se o acusado está preso. E aí, você tem que vislumbrar o seguinte: o primeiro ponto é saber se a norma foi seguida. E eu acabei de dizer que não. É um processo que está se estendendo durante anos. Ok, houve violação à norma. E já falei também com vocês que a norma ela é criada sempre para proteger algum direito ou alguma garantia constitucional. Então, no caso, é evitar que o acusado fique preso durante um tempo excessivo, principalmente porque essa prisão é uma prisão cautelar, ainda não houve a análise meritória, ainda não foi analisado se aquele acusado realmente é ou não responsável por determinado homicídio. Então, isso é muito importante que seja observado. Então, nesse caso, em exame, realmente a norma foi ferida. Mas o segundo ponto que deve ser analisado é se houve prejuízo ao acusado. Houve algum prejuízo ao acusado?
Claro que sim. Se ele permanece preso, a sua liberdade continua privada, embora já tenha passado o prazo e ele não tenha sido submetido a um julgamento. Então, houve, com a violação da norma, um prejuízo ao acusado. Agora, o terceiro e tão importante princípio é você analisar o seguinte: é, a defesa ou o próprio acusado ofereceu, contribuiu de alguma forma para o descumprimento daquela norma? E aí é que mora o perigo. E aí é que fica prejudicada toda a questão. Porque ficou muito claro para mim, e lembra que eu falo para vocês, num primeiro momento em que vocês vão analisar a situação do cliente, seja para um familiar ou para o próprio cliente, vocês precisam de quê? De uma certa imparcialidade, examinar o caso como profissional do direito, de maneira técnica, de maneira sensata, para o quê? Para evitar que aquele mesmo cliente venha se aventurar, né? Inclusive já falei aqui que o Código de Ética da OAB, ele diz claramente que a gente deve a todo custo impedir que um cliente se aventure, seja em qualquer área da advocacia. Então aqui eu vou examinar e verifiquei o quê? Que vários advogados contribuíram para aquele atraso, né? Então eles participaram, influenciaram no atraso. Não foi um atraso provocado meramente pela conduta estatal. Por exemplo, quando o Ministério Público arrola testemunhas e essas testemunhas de acusação não conseguem ser localizadas. Aí, nesse caso, o que acontece? Se o Ministério Público insiste, ele está contribuindo para o atraso. Né? O término da instrução criminal não ocorre porque o Ministério Público está insistindo nas testemunhas de acusação. Estou dando um exemplo de excesso de prazo, onde a defesa não teria provocado esse excesso de forma nenhuma. Mas não é o que aconteceu aqui, né? Foi justamente o contrário. Quem fez foi a defesa. Então, lamentavelmente, esse excesso, por ter sido provocado pela defesa, dificilmente o juiz vai o quê? Relaxar a prisão, porque quando ocorre excesso de prazo, a prisão se torna ilegal e cabe o relaxamento. Esse é o posicionamento dos tribunais. Inclusive, eu vi nos autos que advogados pediram já se manifestaram pelo relaxamento da prisão e o juiz indeferiu. Então é muito importante você ter essa visão clara, explicar ao cliente o que eu estou dizendo. Não vai pedir o relaxamento? Claro que você deve tentar, mas vai ser muito mais difícil. E um outro ponto que fique bem claro, né, é que muitas vezes a advocacia, o comportamento do advogado, ao invés de garantir a ampla defesa e o contraditório, ele só prejudica ainda mais o cliente. E esse caso é típico. A mudança da defesa ao longo de profissionais, né? E esses profissionais não caminharam na mesma linha e vários remédios jurídicos desnecessários, isso consideravelmente contribuiu para que o réu ficasse prejudicado. Então, se a senhora me procurava dizendo que ele não tinha sido submetido ao julgamento ainda, esse julgamento não ocorreu por culpa da defesa. Nesse caso foi, né, lamentavelmente. E o mérito propriamente dito ficou abandonado no processo. Na verdade, o que aconteceu desde o momento da pronúncia até hoje são remédios jurídicos adotados pela defesa, muitos que não têm cabimento nenhum, e adiamentos, como eu falei, desnecessários. Então, quando você assume uma responsabilidade, né, eu sempre falo aqui, a advocacia criminal, você, quando assume um cliente, quando assume uma causa, você deve exercer com zelo, você deve exercer com o máximo de dignidade, né, e sempre em prol do cliente. A advocacia criminal é como se fosse um jogo de xadrez. Você tem que saber mexer as peças da forma correta e no momento certo.
às vezes vale a pena você interpor um recurso justamente para ganhar um pouco mais de tempo. Mas adotar uma série de remédios jurídicos sem cabimento nenhum, desvirtuando a marcha processual e prejudicando o cliente, isso realmente não é advocacia, né? Isso é aventura. Isso é eu acho uma vergonha para a classe. Né? E nós temos uma responsabilidade muito grande perante a sociedade. Porque quando a gente defende um cliente, a gente está abraçando a sociedade, está protegendo a sociedade. Quando a gente alega uma nulidade, quando a gente alega algum defeito no processo, a gente está salvaguardando a Constituição Federal e toda a sociedade, evitando que outros cidadãos possam ser feridos. E caso venham a ser feridos, eles devem ser, a ilegalidade deve ser analisada e sanada. Então é isso, pessoal. Hoje o vídeo era para falar sobre isso, sobre a nossa importância no primeiro encontro com o cliente e sobre a questão da nulidade, né? E do princípio que deve ser analisado. Eu, como advogado de defesa ou o próprio acusado, provoquei, contribuí de alguma forma para aquele descumprimento da norma penal? E se a resposta for sim, dificilmente o tribunal vai acolher a sua nulidade. Eu espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo, compartilha com outros colegas que precisam entender um pouco mais sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações futuras de novos vídeos, ok? Um forte, carinhoso abraço para você e até a próxima oportunidade. Beijo grande. Fica com Deus.